Tchau, por Deus, nunca teve água tão arvinha igual tá tendo agora. A Prefeitura está fazendo um trabalho recorde na água e no saneamento. Cuiabá ganhou até prêmio nacional. Antes, não tinha esgoto tratado nem para metade da população. Agora, já chega para mais de 80%. É menos esgoto a céu aberto e mais saúde para nossa gente. Agora as crianças nem adoecem mais. De quem ama Cuiabá. Olá, hoje nós recebemos nos estúdios do RDTV o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, do MDB, que foi eleito presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. E sobre esses assuntos, sobre Primavera, sobre a MM, que nós vamos conversar com o prefeito. Obrigada por ter aceito o nosso convite novamente, bem-vindo. Obrigado, Lídice, obrigado a todo o RD News, a todos que nos acompanham aí pelo RDTV. É uma alegria nós estarmos aqui novamente. Bom, a gente sabe que o senhor está sendo bastante demandado sobre a pauta, né, da eleição da MM, justamente porque foi uma eleição bastante disputada, inclusive judicializada, né? Eu queria iniciar pedindo uma avaliação sua, né? Houve aí uma expectativa da sua parte de que seria uma disputa tranquila? O senhor esperava que houvesse aí também processo judicial, tivesse que entrar na justiça para conseguir disputar essa presidência? Bom, Lídice, primeiro dizer que eu acredito que a MM saiu vitoriosa em instituição com esse processo democrático que trouxe à MM o protagonismo dela novamente, né? Durante muitos dias aí nós víamos as matérias falando desse processo eleitoral, que acredito que nos últimos 40 anos deve ter sido o processo mais acirrado. Sim. Pois tinham dois bons grupos de prefeitos que disputavam tanto na nossa chapa 1 quanto na chapa 2, prefeitos que são muito bem avaliados e que levaram a reflexão a todos os demais gestores do estado de Mato Grosso. Uma campanha muito difícil, porque se trata de um estado de extensão continental, então numa logística de você poder superar as distâncias, estar próximo dos prefeitos, visitando, promovendo inicialmente as visitas individuais, depois os encontros regionais, uma eleição que, por ter a participação direta dos atores políticos do estado, né, os prefeitos, que envolveu toda a classe política de certa forma, né? Então foi uma disputa muito acirrada e até costumo dizer que, independente para quem votou, agradecer e parabenizar todos os prefeitos que participaram desse processo democrático. Em relação à judicialização, todos nós prefeitos que concorremos às eleições gerais, a gente sabe que toda eleição ela é feita de regras, de editais. Edital tem força de lei num processo eleitoral que você tem alguns requisitos que são necessários que sejam cumpridos. Então isso faz parte do processo eleitoral. Todos os candidatos sabem dos riscos que correm se, a rigor da lei, na letra da lei, você não cumprir algum dos requisitos. Mas que, de qualquer forma, eu vejo que isso foi totalmente superado, haja vista que o presidente Neurilan pôde, no dia da eleição, concorrer de igual para igual, sem qualquer resquício que não o colocasse na condição de apto a ser votado. Vocês tiveram aí, foi uma eleição, inclusive, que teve tons de uma eleição majoritária, de uma denúncia de boca de urna, né, como o senhor mesmo falou, apoios políticos, essas questões todas, né, que foram até entrar em judicialização. Ficou alguma coisa pendente para ser ainda julgado, para há algum tipo de processo ainda que possa interferir ou em resultado, ou inclusive Olha, nas... O que é do meu conhecimento, não, até porque todos esses processos eu acredito que passam a não ter mais o porquê de existirem a partir do momento que houve já o término do processo eleitoral. Inclusive eu tinha um compromisso com o Neurilan de que após o resultado da eleição, se ele vencesse, que nós retiraríamos os processos e que se nós vencêssemos, que ele também auxiliaria no sentido de
nos ajudar na unidade entre todos os prefeitos, porque a MM ela não pode ser dividida entre um grupo pró e um grupo contra. A MM ela tem que ser estabelecida para os 141, 142 municípios juntos agora. A votação ela foi bastante também, o número, né, de votos foram próximos, você venceu por 68 contra 58, né, do Neurilan. Vocês já iniciaram essa transição, como é que está essa fase agora? A posse é dia 2, né, de janeiro, isso. Então vocês têm aí todo mês, o restante de outubro, novembro, dezembro para trabalhar. Na verdade, na semana passada foi o primeiro encontro pós-eleição com o presidente Neurilan, uma conversa muito madura, foram mais de 2 horas de conversa, onde ele teve a oportunidade de passar a sua visão em relação à entidade, à instituição, onde nós definimos um cronograma para poder atuarmos nesse modelo de transição que deve dar início dentro da MM no dia 20 de novembro. De qualquer forma, no decorrer desse período, vou estar procurando o Neurilan algumas outras vezes, vou estar indo da MM para a gente poder, de maneira muito harmoniosa, poder estabelecer, além da transição, preparar o planejamento estratégico nosso para podermos, logo no início de fevereiro, na primeira quinzena, apresentar o planejamento da diretoria para o próximo triênio, estabelecendo quais as mudanças, os serviços, os trabalhos, a meta da atual diretoria e assim iniciar o trabalho. Qual seria, depois da posse, né, nesse início de trabalho, o primeiro ato que o senhor gostaria de implantar na MM? Bom, primeiro que a nossa meta agora é unir todos os prefeitos, buscar os prefeitos desfiliados e trazê-los para dentro da entidade. Agora, são serviços que a gente vê que são necessários, como, por exemplo, nós falamos durante todo o processo, poder assessorar os prefeitos na captação de recursos com a União. Os ministérios estão com muito recurso e as prefeituras não estão tendo condição de acesso. Muitas vezes por não terem técnicos na prefeitura para poder fazer o cadastramento de uma proposta voluntária, de acompanhar esse processo. Então, são serviços aquilo que nós trouxemos em campanha de propostas que nós vamos imediatamente implementar. Quero poder auxiliar os municípios na esfera tributária, principalmente em relação ao elemento da receita própria, e melhorar o banco de projetos da MM. Então, são 3 pilares que logo de início eu já estou trabalhando nesse sentido para a gente poder fortalecer, criar e poder prestar esses serviços condicionantes às administrações. E, é claro, exercer o principal papel da MM, que é esse papel do protagonismo institucional em várias discussões que hoje estão latentes e que são importantes para a segurança jurídica e para o fortalecimento do municipalismo. Uma das grandes preocupações aí dos municípios, especialmente com a reforma tributária, é a perda de recursos, perda de repasses, né? Já está, da sua parte como presidente da MM, o senhor já está recebendo esse retorno, essas demandas, né? É um momento que o presidente Neurilan, ele é presidente de fato e de direito até o último dia do ano. Então, é claro que eu não posso me manifestar ou me apresentar defendendo uma bandeira pela entidade nesse momento, como a MM. Eu tenho falado muito sobre o posicionamento pessoal em algumas matérias, mas é claro que o meu posicionamento pessoal ele vai ser público a partir do momento que eu tiver o respaldo da diretoria e da maior parte dos prefeitos, porque o principal função é de representar os interesses dos municípios, né? E a matéria da reforma tributária é algo que preocupa muito, porque hoje nós já passamos por uma queda nas arrecadações. A maior parte dos municípios do estado, infelizmente, sobrevivem de FPM e de ICMS, é uma realidade. Praticamente não se sobra dinheiro para fazer investimentos, né? E nós não podemos assistir isso e ficar de mãos atadas. Tanto que no primeiro dia, acabou a eleição na segunda, na terça eu estava em Brasília, acompanhando uma mobilização nacional da CNM, para que a gente pudesse, ao lado dos prefeitos que lá estavam, poder fazer argumentações, está por dentro da pauta da CNM junto ao Congresso, que é uma pauta com muitos projetos que estão sendo discutidos. E a questão da reforma tributária, eu quero realmente poder participar, eu quero poder que atrase até
todo esse processo de votação no Senado para que eu possa estar dentro desse processo. Né? Tem alguns pontos ali, por exemplo, você tirar até a autonomia do município de poder dar incentivos ou criar regras de subsídios, né, num processo, quando a gente fala de agroindustrialização, ou levando isso numa conotação geral no Estado, claro que respeitando a aptidão de cada região. Nós estamos num Estado e num Brasil de muita competitividade. Você tirar a autonomia do município de poder criar sua regra de incentivo para poder tentar atrair empresas, né, no momento em que o Estado é o Estado que mais industrializou no país, né, e que a gente vê com muito receio isso. É a mesma coisa de você tributar os bens e os serviços lá no consumidor final e não aonde se produziu. Então, assim, qual é o porquê de você criar todo um cenário de industrialização se você não vai poder resultar naquilo num aumento de receita ou num aumento de tributo? Então, são pontos muito preocupantes, até mesmo nessa consolidação do IBS, que acredito que devam ser discutidos e eu quero poder fazer parte disso. Falando como prefeito, né, de Primavera do Leste, como é que está hoje o município nesse sentido? Primavera do Leste é um município que tem uma economia pujante, né? Se for comparar com alguns municípios que não têm o agronegócio tão forte, os municípios, alguns até mais antigos, né? Mas assim, e a gente tem recebido recentemente prefeitos falando um pouco dessas realidades. Como é que está hoje a realidade em Primavera? Bom, primeiro dizer que eu faço dessa frase quase que uma frase diária, né? Nós moramos num estado que recuperou a credibilidade administrativa através do atual governo, mas que é demarcado por muita desigualdade social entre os municípios. Então, nós temos municípios como Primavera, Lucas, Mutum, Sorriso, né, Campo Verde, municípios que já respiram essa alternância da commodities para a indústria, e só que representam uma minoria dentro do estado de Mato Grosso. A maior parte dos municípios são muito pobres, né, e são para esses municípios prioritariamente que a nossa diretoria vai trabalhar. A realidade de hoje de Primavera é uma realidade muito diferente de quando eu assumi o município, que estava sem certidão, que não podia receber convênio de esfera estadual e federal, que não tinha uma porcentagem alta da receita própria do município. Então, nós tivemos que fazer várias transformações na esfera administrativa, tributária, implementar tudo aquilo que eu vi enquanto assessor, enquanto vereador, como presidente de Câmara, que poderia ser implementado para melhorar a vida administrativa da Prefeitura de Primavera. Nós criamos o programa de expansão da indústria, né? Então isso acho que o estado inteiro acompanhou. Então nós fizemos as caravanas empresariais, vimos qual era a aptidão do município, criamos incentivos e subsídios para isso e deu certo, né? Fomos atrás de levar as grandes redes, porque a gente entendia que Primavera poderia sim ser uma cidade polo da região sul também e dar apoio aos demais municípios circunvizinhos, e tudo isso, passado algum tempo, graças a Deus, nós acertamos. Né? Então, a realidade hoje do município de Primavera, ela é uma realidade totalmente diferente da maior parte dos municípios do estado. Né? Os municípios diferentes não podem ser tratados de maneira igual. Então, é onde eu digo que a nossa prioridade, hoje, conhecendo o estado inteiro, todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso, nós podemos prestar um pouquinho do que deu certo na administração de lá e levar isso para o estado de Mato Grosso, né? Ajudando na seara tributária, melhorando a parte de projetos, implementando e fortalecendo a captação de recursos, que eu vou garantir isso aos municípios matogrossenses, né? Melhorar o papel institucional da instituição e trazer todos os prefeitos para que sejam filiados na MM, fortalecendo essa entidade que é tão importante para o municipalismo. Para a Primavera do Leste, né, ainda tem aí um ano e esse restante de ano de gestão,
que área que o senhor pretende ainda trabalhar, que ainda o senhor vê que é algo que precisa ser melhorado dentro da sua gestão como prefeito? Bom, a minha missão é terminar o segundo mandato, o último ano, entregando uma cidade muito melhor do que quando nós encontramos. Os números falam por si só, quando a gente pega a parte de atendimento de saúde, de educação, a expansão, geração de emprego, as obras de mobilidade que foram feitas na cidade. Então, acredito que o desafio é não deixar o ritmo de crescimento da cidade cair. Mas que hoje, graças a termos aí uma equipe muito redonda, muito técnica, que a gente consegue estabelecer metas e a equipe tocar o município. E até mesmo com a parceria que se tem com o vice-prefeito, que está preparado ali para poder ajudar na condução. Então, já falando de eleições 2024, o vice-prefeito, a expectativa é que ele tenha o seu apoio, como é que está? Porque já tem alguns nomes sendo levantados, né? Acredito que de maneira... querendo mudar de partido para poder se candidatar em primavera, como é que está essa eu acredito que de maneira muito natural, né? O Ademir tem raiz em primavera. Eu acho que é o primeiro critério para a população quando vai escolher ou eleger o candidato, é ver a vida pregressa e a raiz que o candidato tem com o município. É triste ver alguns aventureiros cair de paraquedas, se soltar num bairro, não sabe chegar no centro e querer, no ímpeto da arrogância e da prepotência, se colocar como candidato eleito já dentro do município. Então, o Ademir sempre trabalhou no bastidor político, é agricultor, alguns anos ele já deixou os negócios para os filhos e passou a se dedicar na gestão. Tem algumas falhas, mas acredito que ele está muito predisposto em poder acentuá-las, melhorá-las e para poder dar o ritmo, a continuidade do ritmo que o município merece. O senhor falou rapidamente, né, sobre a questão do governo do estado. Qual hoje a avaliação que o senhor faz dessa gestão Mauro Mendes, que está em andamento aí? O que o senhor acredita que precisa ainda afinar em relação aos municípios? Lindsay, primeiro falar assim, que eu tive a oportunidade de estar prefeito com o ex-governador e com o Mauro, e não tem como você passar uma regra de equilíbrio. O Mauro achou um estado sem credibilidade, um estado devedor, deficitário, com atraso de repasses de direito e constitucionais dos municípios. Eu lembro que quando ele assumiu, só na saúde deviam 11 meses de repasse. Então, acredito que a primavera nunca teve tão bem estabelecida no sentido de recursos que advêm do governo do estado. Então, o Mauro tem sido muito próximo do município de Primavera. Acredito que agora poder fazer com que os convênios junto às prefeituras desenrolem, aconteçam, sejam liberados isso, para poder aí ele poder contribuir muito com os prefeitos que estão atualmente no mandato, que vão disputar as reeleições, e estabelecer ainda um critério ainda melhor junto aos prefeitos do estado de Mato Grosso. Mas o Mauro, ele é responsável por ter consertado a máquina pública do estado de Mato Grosso. Ele resgatou a credibilidade administrativa do estado. Trazendo aí um tom, a gente já está praticamente finalizando a entrevista, né? Mas um tom de leveza para essa entrevista. A gente tem visto aí o retorno de muitos eventos, né? Incentivos aí para o turismo, justamente porque é um ano que, enfim, acho que os municípios, os produtores estão conseguindo fazer algo mais, e é algo que a gente sabe que em muitos municípios tem atrativos, né, para esse turismo interno, né, em Mato Grosso. Primavera tem algo já, vocês já estão trabalhando aí final de ano, Réveillon, Natal, como é que está sendo essa programação, digamos, mais cultural para final de ano e primavera? E para quem quiser, de repente, ir lá visitar. Primeiro eu vou pegar um braço em cima do que você falou. Se tem um tema que me brilha os olhos, é a gente falar de cultura. Sim. Não só cultura de festa, mas cultura no seu conceito mesmo.
E Primavera a gente passou a trabalhar da cultura como um elemento de combate à vulnerabilidade social. E hoje nós temos lá, são 13 polos de teatro, são mais de 1000 crianças em escola de dança. E passamos realmente a investir na cultura como uma ferramenta social. E é claro que todas as programações, lá você tem um turismo do agronegócio, que é muito fortalecido, tem um turismo de natureza, que assim como o estado inteiro merece ser ainda mais investido e explorado, e você tem esse turismo cultural, né? Então, para esse final de ano ainda a gente prepara um rodeio lá no município, né? Depois a gente estabelece a programação de família para o Natal e Réveillon, e para poder atender não somente a comunidade local, mas para propiciar para a região entretenimento e lazer. Como é que está a estrutura do ecoturismo? Primavera tem algumas cachoeiras, tem alguns lugares de visita tem Lagoa também, Azul, né? É um lugar, o estado ele é muito rico de condição natural, né? É um estado que você tem municípios aí que com certeza merecem um investimento muito grande, até por parte da União e do estado, para poder aprimorar ainda mais esse potencial e gerar economia local. Agora, Primavera, nós já fizemos todo um devido protocolo dessas áreas turísticas, mas que ainda eu vejo que tem necessidade de fazer mais investimento para eu poder fomentar ainda mais o setor, promovendo assim uma interatividade econômica para o segmento. Então eu vejo que Primavera nós precisamos ainda focar e investir mais nesse segmento. Bom, alguma questão que a gente não abordou, prefeito, para a gente encerrar, que o senhor queira trazer? Não, acredito que é poder agradecer a toda a população que mesmo não tendo direito ao voto, mas torceu ou de um lado ou de um outro, a todos os prefeitos que independente de quem votaram, mas ajudaram a fazer com que o processo democrático acontecesse. Agradecer vocês aqui do RD News, né, por toda a forma como conduziram também esse processo eleitoral. E mais uma vez, muito obrigado. Tá ok, muito obrigada novamente. Bom, gente, nós conversamos com Leonardo Bortolin, do MDB, prefeito de Primavera do Leste e presidente eleito da Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM. A posse será no dia 2 de janeiro de 2024 e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima. Brincar, aprender, crescer. Onde é o melhor lugar para fazer tudo isso? É na escola. Resposta certa. Espia aí os novos CEICs. É cuidado das 6 da manhã às 6 da noite. E o kit uniforme escolar, a prefeitura criou e hoje é exemplo para todo o estado. Tem tudo isso e muito mais trabalho acontecendo na educação. É trabalho sem parar de quem ama Cuiabá. Um pôr do sol espetacular assim você vê sempre em Cuiabá. Mas esses 2 viadutos construídos com recursos próprios da prefeitura foram os primeiros da história. Pedala, Cuiabá! A prefeitura está pedalando forte na Avenida dos Trabalhadores, obra destravada nesta gestão. E tem Contorno Leste, a maior avenida da história de Cuiabá, avançando sem parar. É trabalho sem parar de quem ama Cuiabá.